Olá, eu sou Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Progressiva. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre os caça-matizadores. Sim, nós profissionais cabeleireiros, a maioria dos profissionais são caça-matizadores. E aqui eu quero esclarecer com você tudo o que tem que ser esclarecido sobre matizadores e até mesmo sobre os esfumados de raiz aí, que ganharam força no começo dos anos 2000 e que até hoje são usados aí. Então vamos lá. Se você tem alguma dificuldade com matizadores, se você tem alguma dificuldade com tonalizante para encontrar o matizador certo, para saber que cor usar para matizar, para chegar na cor que você quer, essa aula é para você. E olha só, você cobra da sua cliente para matizar? Você cobra a matização separada? E principalmente, eu acredito que a maioria das pessoas, a maioria de vocês profissionais cabeleireiros, vão dizer que não, que isso está incluso nas luzes. Mas o que eu quero saber principalmente é, quando a sua cliente vem, faz lá as luzes e aí existe a matização ali, e depois, quando ela volta, uma semana depois, 15 dias depois, 30 dias depois, para refazer a matização, porque inevitavelmente essa matização vai tender a desbotar, você cobra para retocar essa matização? Primeira coisa, qual matizador? Qual produto eu uso para matizar? E aqui, ó, eu acho que a gente pode classificar em 4 tipos de produtos que são usados como matizadores geralmente, né? Acho que o mais usado é o tonalizante. Tem gente também que usa coloração. Tem profissional também que usa super clareador. E tem também quem use os que eu chamo de pigmento revelado, que são aqui, ó, as máscaras e shampoos matizadores. A primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre esses bonitinhos aqui. A primeira coisa, tonalizante. Qual que é a grande característica do tonalizante? Ele não tem poder de clareamento. Ele tem uma grande quantidade de pigmento, mas ele não consegue clarear o cabelo. O que isso quer dizer? Ele acaba tendo menos ali a substância, o ativo que faz abrir tom do cabelo. Mas isso não quer dizer que ele não retire pigmento natural do cabelo. Então o tonalizante, ele é o mais usado. E aqui quando a gente pensa em clareamento, durabilidade, se resseca ou não resseca e chumbamento desses matizadores, o tonalizante, por exemplo, em termos de clareamento, ele é zero. Ele não clareia. Em termos de durabilidade, ele tem desbotamento, porque ele é como se fosse uma coloração, só que ligeiramente mais superficial. Ele é mais superficial, ele tem mais quantidade de pigmento, mais concentração de pigmento, mas ele tende a desbotar um pouquinho mais rápido também, porque a química não é tão forte para ser uma coloração permanente. Tanto que tem marcas que chamam a coloração de coloração permanente e chamam o tonalizante de coloração semi-permanente, porque ele acaba durando menos, ele não tem tanta profundidade assim no cabelo. Outros usam a coloração. Muitos usam a coloração e acabam usando a coloração com foco em dar uma leve clareada, com foco em ter uma durabilidade um pouco maior. Qual que é o grande problema da coloração? O problema da coloração é que, primeiro, depois que você clareou com o descolorante, a coloração ela não vai mais ter esse poder de clarear mais o cabelo. Às vezes você pode dar a sorte ali de clarear mais meio tom, quiçá um tom, mas ela não tem esse poder de clarear. Ela tem uma maior durabilidade que o tonalizante? Tem, só que ela tem um porém. Enquanto o tonalizante abre pouco o fundo, quando você está fazendo luzes num cabelo natural, o tonalizante ele abre, ele oxida o fundo, ele não chega a abrir visualmente, né? Você não vê que o fundo do cabelo da tua cliente clareou, mas ele oxida esse fundo. E com o tempo, o que acontece é que se ele oxidou o fundo, ele substituiu um pouco dos pigmentos naturais do cabelo pelo pigmento do tonalizante e isso vai tender a desbotar ao longo do tempo. A coloração tem mais isso, a coloração desbota muito mais e você pode acabar vendo até, se você usar coloração num cabelo natural, ela pode até chegar a abrir fundo mesmo. Você vai acabar vendo ali que o fundo do cabelo da tua cliente, o fundo natural dela, pode até chegar a ir para um marrom avermelhado ou algo do tipo. Super clareador. Eu vejo muita gente tentando matizar com super clareador na intenção de clarear o cabelo. Só para completar tonalizante e coloração, o tonalizante em termos de chumbamento é o que mais vai ter perigo de chumbar. Por quê? Se ele tem mais pigmento, ele tem mais saturação. O que é saturação? É a quantidade, a concentração de pigmentos que tem numa cor. Quando o tonalizante tem uma concentração maior, ele tende a ter maior chumbamento. Então eu vou pôr aqui um T de tonalizante, porque ele acaba tendo mais perigo de chumbar. O que é o chumbamento? O chumbamento é quando o cabelo ele tem tanta saturação, ele fica com tanta saturação de pigmento que ele vai para aquele cinza chumbo, ou para um esverdeado, meio apagado. Né? Ele acaba apagando o cabelo. Por quê? Porque existe uma grande quantidade de pigmento. É igual, por exemplo, a minha filha, ela toma lá o leite dela com Nescau. Nescau, Toddy, enfim, achocolatado. Quanto mais achocolatado você coloca no leite, mais escuro fica o leite. Isso é
típico de saturação de concentração de pigmentos. Não é pigmento exatamente, mas o achocolatado ele vai dando a coloração marrom ali no leite. E quando você coloca pouco, fica levemente amarronzado. Quanto mais Nescau você vai colocando, ele vai ficando, chega a ficar até próximo do preto ali. Por quê? Porque tem muita concentração de Nescau, né? Só fazendo uma alusão para você entender esse lance de concentração de pigmento. E a coloração, Felipe? A coloração ela também tem um perigo de chumbar, mas não é tanto. E a coloração ela já começa a ter ressecamento. Por quê? Porque já é uma química, ela tem mais poder tanto de dilatação de cutícula, abertura de cutícula, quanto de destruição dos pigmentos naturais. E quando você vai destruir os pigmentos naturais do cabelo, inevitavelmente, né, no fogo cruzado, digamos assim, o cabelo acaba sofrendo com isso e acaba podendo ressecar ainda mais. Super clareador eu vejo muita gente usar, só que é o seguinte, ó, aqui eu preciso te explicar uma coisa. Quando você tem clareamento, você tem lá, ó, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você fez o clareamento do cabelo, fez as luzes e chegou na altura de 8, né, o cabelo tá lá um 8 alaranjado, aí você vai pegar e fala, nossa senhora, eu quero esse cabelo mais claro, eu quero esse cabelo mais platinado que sai, eu quero esse cabelo perolado, não quero alaranjado e amarelo, certo? O que você vai fazer? Do 8, aí tem uma galera que coloca o super clareador. Se você faz isso, ó, presta bem atenção aqui. Se você usa super clareador para fazer matização, presta bem atenção nisso aqui, para você entender de uma vez por todas isso. O que é super clareador? São aquelas colorações, por exemplo, vai até o 10 a coloração. Tem coloração que é 11, tem coloração que é 12, tem coloração que é 3.000, que é 1.000. Dependendo da marca, vai ter uma nomenclatura aí. Esse super clareador é o que? É uma coloração super clareadora. Basicamente, ela é uma coloração que tem um pouco de descolorante na formulação. Ela tem um poder de descolorante. Como um poder de descolorante, ela vai ressecar bastante o cabelo. Por quê? Porque o descolorante ele é mais poderoso, ele é mais agressivo. E aí ele vai ter um alto ressecamento. Essa coisa que a gente vê em toda a tabela de cor, em toda a cartela de cor, né, do preto ao loiro claríssimo, ela mede isso aqui, ó, é a tonalidade, que também é a saturação de pigmento. Ou seja, lá no 10, ó, tem uma colherzinha de Nescau, no 9 tem 2 colherzinhas de Nescau, no 8 tem 3, no 7 tem 4, no 6... Então vai aumentando a concentração de pigmento conforme vai escurecendo o cabelo. Quando você usa super clareador, acontecem 2 problemas. Primeiro, ele não tem poder de clarear o cabelo que já está descolorido. Ele já foi descolorido com descolorante. Se com o descolorante você não chegou lá, por que você acha que um super clareador, que ele é uma coloração com um pouquinho de descolorante ou com um pouco de poder descolorante, ele vai clarear mais aquele cabelo? Eu vejo muita gente falando isso, muito profissional falando, não, eu uso 12 onças porque eu quero dar uma leve clareada no final. Não clareia. Principalmente se o cabelo tinha coloração. Aí não vai clarear mesmo. Para você clarear tem que ser descolorante. Você tem que descolorir, tirar a cor do cabelo que você está lidando ali. O super clareador, ele é uma coloração que clareia mais quando você usa num fundo natural. Dito isso, o primeiro ponto do super clareador, não clareia mais. Se você quiser clarear mais, você vai ter que reaplicar o descolorante. Ou cuidar da técnica de aplicação que você tem para você conseguir chegar na cor que você quer, por exemplo, 10. Segundo problema do super clareador, o cabelo está no 8. Se você coloca um super clareador, que é 12, lembra que isso aqui, ó, é a quantidade de pigmento que tem. Se no 8 ele tá 8 laranja e você coloca um 12 cinza ou azul, com pigmentação azul para você neutralizar o alaranjado, o que acontece? Aqui você tem, ó, vamos supor, ó, 1, 2, 3. 3 colheres de Nescau. 3 colheres de pigmento. E aqui? Aqui você tem meia colher. Você percebe que meia colher não vai dar conta de neutralizar 3 colheres? O que eu quero dizer? Que tem muita quantidade de pigmento alaranjado no cabelo que está na altura de 8. E quando você coloca uma coloração 12, 11, 3.000, ela tem muito pouca concentração de pigmento. Para você neutralizar, matizar esse alaranjado, você precisa ter o mesmo tanto de pigmento. É igual uma guerra, igual um jogo de damas. Quem tem mais pedra tem mais chance de ganhar. E é isso que acontece. Por exemplo, você pega um suco de couve e um suco de melancia. Se você mistura igualmente, essas cores vão tender a se misturar, vai tender a ficar um marrom ali, né? Porque essas duas cores se neutralizam, o vermelho e o verde. Agora, se você tem o suco de melancia, que no caso aqui é o alaranjado, e aí você vai botar o suco de couve lá, o suco de clorofila, vamos pôr assim, que é verde, que nesse caso representa
a matização com o super clareador. Só que aí você tem um copão desse tamanho aqui, ó, de suco de melancia. E aí você vai lá e põe só um pouquinho do suco de clorofila ou suco verde. O que vai acontecer? Vai neutralizar? Não. Ele vai ficar, né, o suco de melancia vai dar uma quebrada, mas ele vai continuar vermelho. Vai ficar um vermelho um pouco diferente. Se você vem com uma parada que tem pouca saturação, o que vai acontecer? O alaranjado vai permanecer, ele vai ganhar essa guerra contra a cor que você colocou ali, seja azul ou cinza. Ele vai dar uma leve mudada? Vai, mas ele vai continuar alaranjado. Então, toda vez que você precisar fazer essa matização, precisa entender essa história de saturação. E existe também o pigmento revelado. O que é o pigmento revelado? Por que chama pigmento revelado? Por que eu chamo isso de pigmento revelado? A coloração é um pigmento não revelado. Coloração, tonalizante, o superclareador. Pega uma coloração 1, ou 2, ou 3, uma coloração escura, um preto, um castanho escuro. A hora que você aperta a bisnaga da coloração, que cor que sai a cobrinha ali? Que cor que sai a coloração mesmo? Ela sai preta? Sai castanha? Não, ela sai, geralmente, a maioria das marcas, ele sai branco. A cor da cobrinha é branca. E aí, quando essa coloração oxida, entra em contato com a água oxigenada ou com o oxigênio do ar, ele vai revelar o pigmento. É uma reação química que acontece para revelar o pigmento. No caso do pigmento revelado, que são aquelas máscaras roxas, shampoos roxos e etc., shampoos matizadores, máscaras matizadores, ele usa pigmento revelado. Quais são os prós e contras dessa parada? Prós e contras dessa parada é o seguinte: o pigmento revelado, ele não tem reação química, então ele resseca pouco. Ele não tem o problema de ressecar. Ele não clareia e a durabilidade dele é muito menor, porque ele não reage quimicamente com o cabelo para ele se fixar. Então, se ele não reage quimicamente com o cabelo para ele se fixar, ele fica mais solto, ele fica muito mais superficial e é muito fácil de desbotar. Algumas lavagens já são suficientes para desbotar. E chumbamento? Justamente por ele ser um pigmento revelado, um pigmento que não vai se fixar tanto, o que acontece? Geralmente, essas máscaras têm uma alta concentração do pigmento. Então, o risco de chumbamento é alto também. O grande problema do pigmento revelado, além do chumbamento e da durabilidade, é também que o pigmento revelado você não tem controle da cor que você vai usar. Então, por exemplo, se você tem lá uma máscara roxa, violeta, isso aqui vai tender a neutralizar amarelo. Se você está no 8 alaranjado, você não vai usar o pigmento revelado. Por quê? Porque não vai adiantar, não vai neutralizar, não vai rolar. Então, qual que é o melhor, Felipe? Na minha sincera opinião técnica, nenhum deles. O ideal, na minha opinião técnica, é que você consiga entregar o cabelo na cor que a sua cliente quer, sem precisar disso aqui. Nossa, Felipe, mas como que eu vou fazer isso? Bom, existe, por exemplo, no Master Blonde eu ensino uma tecnologia que eu chamei de tecnologia UMC, de ultra micropigmentação capilar, em que a gente usa um pigmento especial para matizar enquanto o cabelo está clareando, é uma matização futura. E é assim que eu trabalho, é assim que os meus alunos do Master Blonde trabalham também. Mas aqui, ó, eu sei, tem muita gente profissional que é caça-matizador mesmo. Existe só uma pequena parcela de cores que a gente precisa matizar de qualquer jeito, que são as cores fantasia. Azul, verde, rosa, isso daí você vai precisar usar um matizador. Hoje em dia existem vários tipos desse daí, mas não é com esse tipo de cor que eu trabalho realmente com loiro de cor de cabelo mesmo. Uma coisa interessante que eu tenho para falar aqui sobre isso também é, se você quer, ou se a sua cliente quer loiro platinado, e eu falo do platinado, aquele cinza, não é o platinado aquele branquinho, claríssimo, levemente acinzentado, não. Eu estou falando que tem algumas pessoas, alguns profissionais e uma pequeniníssima parcela de clientes que querem esse cabelo cinza, cinza, cinza. Esse cabelo prateado praticamente. O prateado, ele não é uma cor cabelo, ele não é uma cor de cabelo, assim, digamos, uma cor de cabelo mesmo. Então, ele precisa de matização. O pérola dá para fazer? Dá. Palha, manteiga, né? Tem um nome para cor de tudo que é jeito. Duas dúvidas que sempre surgem. Felipe, super clareador tem o mesmo poder do descolorante? Clareia cabelo escuro? Ó, vamos lá. Se ele é uma coloração que tem um pouco de descolorante, ele não tem o poder do descolorante. Ele clareia cabelo escuro? Se o cabelo for natural, clareia. Se o cabelo tiver coloração, super clareador não vai clarear. E às vezes algumas pessoas querem, ai meu Deus, eu vou usar o super clareador, então, porque já que ele é super clareador e ele é menos agressivo do que o descolorante, eu vou usar ele. Beleza, só que não funciona. Porque quando você vai clarear,
você precisa de um tempo para o clareamento acontecer. Isso com o descolorante. Com o superclareador, você precisa de um tempo muito maior. Mesmo ele sendo um pouco menos agressivo do que o descolorante, se você deixa muito mais tempo, você destrói a mesma coisa até mais. O grande lance é o contrário. O que a gente precisa sempre buscar é clarear o mais rápido possível para deixar o descolorante o mínimo de tempo possível em contato com o cabelo, para poupar a saúde capilar. Felipe, no fundo de clareamento 10, o que eu devo fazer para deixar o cabelo branco? Para deixar o cabelo branco, se você chega no fundo de clareamento 10, você tem que deixar ele terminar de descolorir a cor do cabelo. Para você chegar no branco, você tem que retirar todo o pigmento que o cabelo tem, né? Seja natural ou seja de coloração. Para você fazer isso, você tem que focar na sua técnica de descoloração, de aplicação do descolorante, uma mistura eficiente do descolorante para você tirar tudo. Agora, se você está falando do branco, que é o branco grisalho não é branco, ele é cinza. Por quê? Porque ele é a mistura ótica, inclusive a gente vai abordar mais esse assunto da ótica, da ilusão de ótica que o cabelo causa no nosso olho e como usar isso a nosso favor para fazer visuais incríveis, principalmente correção de cor, que é o seguinte, quando você tem aqui, ó, fazer um risco aqui vermelho, um risco azul, bem pertinho, ó, um risco vermelho e um risco azul. Um risco vermelho, um risco azul. Eu não sei se você está vendo o vermelho e o azul, eu vou até conferir agora aqui na câmera, mas provavelmente você não está vendo exatamente onde está o vermelho e onde está o azul. Por quê? Porque eu gerei aqui uma ilusão de ótica em que, apesar de ter uma listra de cada cor, quando você olha da distância que você está olhando aí no vídeo, provavelmente você deve estar vendo ou um borrão muito escuro, que não dá para definir muito a cor, ou se você chegar ainda mais perto, dar uma aproximada, você vai ver meio que um roxo. Que é o que o roxo? O roxo é a mistura do azul com o vermelho. Então, isso aqui, ó, quando você faz essa mistura aqui, você está gerando ilusão de ótica. O cabelo grisalho, ele é a mistura do cabelo natural preto com o cabelo natural branco. E aí você olha e vê cinza. Então, se você está pensando em branco como um cabelo grisalho, você está pensando num cinza. Outra coisa, quando eu falo que o ideal é você não matizar, muita gente já chega perguntando, Felipe, mas e cabelo castanho escuro natural? Abre sem matizar? Abre. Castanho escuro com coloração? Abre? Abre. Qual que é o foco? Não é a matização, é o clareamento. Quando você dominar o clareamento, você consegue chegar na cor. Simples assim. Nossa, Felipe, mas eu já fiz cursos e tal, né? Tem muito aluno meu, aluna minha do Master Blonde que já fez mais de 10, 15 cursos, inclusive de loiros, focado em loiro, e fala, nossa, eu nunca vi essa parada. Geralmente você vai em curso de loiro, eles te ensinam a matizar. E matizar não é fazer loiro. O grande pulo do gato para você fazer um loiro perfeito, um loiro claríssimo e 100% saudável, inclusive em cabelo escuro, tanto com coloração como sem coloração, o grande pulo do gato é o clareamento. É o quanto você consegue clarear. Ah, Felipe, é que o meu pó não é bom, não é o pó, é o jeito, é a técnica que você usa para aplicar o descolorante, para distribuir o descolorante, para distribuir as mechas na cabeça da sua cliente. E para tirar esse alaranjado do cabelo, como é que eu faço? Bom, isso é uma pergunta que eu recebo muito. O que você precisa entender primeiramente e rapidamente, tá? De uma forma bem simples e bem direto ao ponto, é o círculo cromático, em que você tem aqui, ó, as 3 cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Isso são as cores primárias. Círculo cromático simplificado para a gente saber como neutralizar e matizar as cores, tá? Você precisa também saber as cores secundárias. O que são as cores secundárias? Entre essas cores tem as cores secundárias, que aqui azul, amarelo, verde. Aí você tem o laranja e o azul com vermelho é o roxo, geralmente chamado de violeta em colorações. Isso aqui forma o círculo cromático. E aí você tem o quê? Ó? Um triângulo assim e um triângulo assim, formando uma estrela. Essa estrela é chamada de estrela de Ostwald, porque Ostwald criou essa estrela, fez o estudo das cores e viu essa parada. E ela funciona de uma maneira extremamente simples. É só você pegar e ver que cor que tá o cabelo, por exemplo aqui, nosso exemplo lá é um 8 laranja, tá? Se ele é laranja, o que eu tenho que usar para neutralizar?
E o que Oswald viu e que os grandes estudiosos ali, lá para trás, lá os filósofos e tal, antes de Cristo, foi o estudo das cores. E eles descobriram que as cores opostas se neutralizam. Ou seja, o alaranjado, que é a mistura do vermelho com amarelo, se você mistura vermelho, amarelo e azul, ele se torna uma cor neutra, certo? Se você mistura as três cores primárias, ele vai dar um marrom, que é uma cor neutra. Ele não é nem quente, nem frio. Ele é um marrom. O marrom também é chamado de cinza cromático, mas isso não vem ao caso. Ele se torna uma cor neutra. No nosso caso, o que é cor neutra? São as cores barra zero, a base. Então, quando você mistura as três cores primárias, elas se neutralizam e viram uma cor neutra. Ora, se o alaranjado é o vermelho mais o amarelo, que cor que falta aqui para ele se neutralizar? O azul. Então, o que neutraliza o laranja? O azul. Ai, Felipe, mas o cabelo ficou amarelo. Beleza. Quais cores faltam para ele se tornar neutro? Falta o azul e o vermelho. Você pode colocar o azul e o vermelho misturados, ou você pode pegar uma coloração já violeta e neutralizar. Então eles descobriram que as cores opostas, elas se neutralizam. E é assim que você vai fazer neutralização. Beleza, Felipe. Então, se o cabelo ficou 8 alaranjado, o que eu vou usar? Ué, você vai usar azul. O que é azul? 8 azul. Lembra da história da saturação? Se você usar um 9 azul, o que vai acontecer? Não vai ter pigmento suficiente para neutralizar o 8 laranja. Se você usar o 7 azul, vai ter azul demais e vai correr o risco de chumbar. Então você vai usar o 8 azul. Simples assim. Só que é o seguinte, o que você precisa entender é que no meio do caminho aqui, ó, entre o alaranjado e o amarelo, você tem variações. O azul funciona contra o laranja puro, contra o laranja, que é a mistura exata de vermelho e amarelo. Mas se for um laranja amarelado ou um amarelo alaranjado, ele está no meio do caminho. E aqui no meio do caminho, ó, o que vai neutralizar? O meio do caminho do azul e o violeta. Então vai ser um azul arroxeado, que vai ser a neutralização dali, entendeu? É assim que você tira um alaranjado do cabelo, mas você precisa entender que tem variações entre um e outro. E como que eu faço para ver melhor, para enxergar melhor essas cores? Você precisa sempre ver o cabelo sob a luz do sol. Por que sob a luz do sol? Nós não vemos as coisas. O que nós vemos aqui, a hora que eu olho para o cabelo dessa boneca aqui, é a luz que bate, reflete e a cor que é refletida pelo cabelo e entra no meu olho. Isso é o que nós vemos. Ora, se a luz do seu salão é uma luz daquelas azuladas, daquelas lâmpadas frias azuladas, o que é que você vai ver? Você vai estar vendo, na verdade, um cabelo mais azulado. Você vai estar vendo um cabelo menos alaranjado do que ele realmente está. Qual que é a luz que tem todas as ondas de cor, que consegue fazer com que aquele objeto reflita a cor dele 100% fiel? É a luz do sol, é a luz que contém todas as ondas de cor. É por isso que a gente consegue ver um arco-íris da luz do sol, mas não consegue ver um arco-íris de uma lâmpada. Então, é isso daí, porque ele tem todas as ondas de cor. Beleza? É assim que você faz. Então, qual cor você usa? Vai depender ali do círculo cromático e você vai usar sempre o tom que o cabelo está. Por quê? Porque se você usar uma coloração mais clara, vai faltar pigmento. Se você usar uma coloração ou tonalizante mais escuro, vai sobrar pigmento. Faz sentido? Então, é assim que funciona. Agora, mais uma vez, qual que é o grande lance da matização? A matização ela tem que ser usada como uma grande emergência. A gente não pode ser caça-matizadores. Você é profissional cabeleireiro, você não é caça-matizador. Porque a caça pelo matizador ideal, a caça pela cor ideal, a caça pelo meu Deus do céu, isso é a coisa que mais faz você perder tempo. Pensa comigo. Imagina você, ó, quanto tempo você gasta para fazer matização? Quanto dinheiro você gasta com os matizadores que você compra? Quanto você gasta de tempo tentando descobrir qual a cor do matizador ideal? Igual você está aqui hoje. Quanto tempo você já gastou com isso? Não seria muito menos difícil, muito mais fácil você, de uma vez por todas, aprender como fazer para não precisar dessa parada? Porque é o seguinte, o tempo que você já gastou para tentar achar o matizador ideal e a cor certa para você matizar, o tempo, dinheiro e energia que você já gastou para tentar descobrir isso e não conseguiu até hoje, porque se você tivesse descoberto, vamos lá, provavelmente você não estaria me assistindo aqui agora. Então isso quer dizer que você ainda tem dificuldade com matização. Por que não? Ó, não sei, tem gente que fica 10 anos atrás do matizador ideal, 15 anos atrás de saber qual cor que matiza, que consegue matizar o laranja
amarelado. E o que eu tô dizendo para você aqui é que se você gastar muito menos do que isso, em tempo, energia e dinheiro, você aprende uma metodologia que você não precisa disso. Não seria muito mais fácil você ir lá, fazer o trabalho de luzes, tirar o papel ou tirar a touca da tua cliente, enxaguar, lavar, secar e tchau. Tira, trata e tchau. TTT, tira, trata o cabelo e tchau, cliente. Vai curtir teu loiro. Não é muito melhor? Ou você prefere continuar sofrendo com o matizador e tendo uma infinidade de tonalizante no teu salão e gasta dinheiro, o dinheiro fica parado, tonalizante oxida, você tem que jogar fora e não consegue o resultado e não sabe que cor que usa e não sabe e tenta usar a tonalidade errada que tem pouca... Pra que essa dor de cabeça? E tá tudo bem se você continuar sendo um caça-matizador, porque cada um escolhe o que quer. Eu acredito que é muito mais fácil, minha opinião técnica é que é muito mais fácil você tirar, tratar e tchau, do que você ficar caçando matizador. Mas se você quiser continuar, tá tudo bem. E claro, eu defendo que você precisa ser um profissional TTT. É isso que eu formo no Master Blonde. Olha só, o que acontece? Dá uma olhada nisso. Isso aqui, ó, é resultado real de aluno meu, da Maria Teles, lá do Master Blonde, ó. E não tem matização, não tem tonalização. Olha aqui, ó. Olha a cor que ela consegue chegar. E o cabelo não é clarinho, o fundo não é clarinho. Olha só esse também da Maria Teles, ó. Um cabelo que ela fez um dourado bonito. Olha lá, o antes e o depois. Tudo sem matizar. Olha esse aqui. Com 1h20 de clareamento, ó. Sem matizar. Olha isso. Olha esse aqui da Luciana Alves Vaz, ó. Sem matizar também. Então aqui eu tô te mostrando, ó, que é possível. Olha o antes. Vamos ver se aparece o depois aqui. Apareceu, ó lá. Olha o depois. Antes, depois. Olha esse cabelo. E saudável. Por quê? Porque domina. Que domina o loiro. Não é simplesmente... Não domina simplesmente a matização. Olha o jeito que o cabelo sai da touca, ó. E ele tá molhado, né? Então, assim, você vê que ele tem um brilho levemente amarelado. Mas imagina você conseguir fazer essa parada. Olha aí. Esse é o resultado. E quando você domina, não importa se você usa papel, se você usa touca, se você usa outro tipo de metodologia. Você consegue mandar bala. É isso aí. TTT. E se tiver alguma emergência, é assim que você vai matizar. Porque pode acontecer uma emergência. Em que casos que eu defendo o uso de matização? Por exemplo, a cliente chega no meu salão. Cara, ela tá desesperada. Ela não aguenta mais o cabelo dela. O cabelo dela tá amarelo, tá alaranjado. Só que o cabelo dela tá muito destruído, não aguenta eu fazer uma correção no cabelo dela. Ela veio lá de outro salão, de outro lugar. Fala, Felipe, resolve pra mim. Eu falo, beleza, vou resolver. Mas a gente precisa dar condições de saúde capilar pro teu cabelo passar pelo processo de correção. E ela fala, meu Deus, eu tô desesperada, socorro, o que eu faço? Eu vou te ajudar. Vou lá e faço uma bela matização nela e falo, ó, isso aqui é um paliativo, tá? É pra gente mascarar esse jeito que o cabelo tá, enquanto o teu cabelo se recupera. E aí eu defendo a matização. Eu vou lá e faço uma matização, certo? Uma tonalização, né? Depende da gravidade. Se for só uma leve matização, eu posso usar até o pigmento revelado, que não vai me dar problema de ressecamento. A durabilidade é pequena e eu não preciso de muita durabilidade, porque logo eu vou fazer essa correção de cor no cabelo dela. Só tomo cuidado com o chumbamento. Se for uma parada mais cabeluda, digamos assim, aí eu vou lá e faço uma matização com tonalizante, com todo o cuidado, porque o cabelo já está fragilizado e tudo mais. Então é assim que você lida com matização. Para de caçar matização, de caçar matizador. Foca no que você tem controle, que é o seu método, a sua metodologia, a sua técnica. Porque quando você evolui na sua técnica, você se liberta dessa parada. E ó, você acha que os fabricantes querem que você faça loiro sem matizar? Porque tem aquela parada, ai Felipe, mas sabe o que é? O representante, o pessoal lá da marca que eu uso, falou que não pode fazer loiro sem matizar, porque senão o cabelo fica vazio. Eu não sei de onde essa galera tirou isso, mas simplesmente isso aí é pra você continuar comprando matizador. Não existe essa parada de cabelo vazio. Eu venho de uma família de cabeleireiros. Minha avó fundou o salão, minha mãe continuou. Eu sou a terceira geração de cabeleireiros da minha família. E sabe o que ia dizer pra você? Nos últimos 65 anos, nós não matizamos cabelo. E não tem nenhum cabelo vazio por aí. 65 anos que a gente
trabalha com isso, desde a minha avó, passando pela minha mãe, chegando até mim. São 65 anos fazendo cabelo sem matizar. Dito tudo isso, vamos responder algumas perguntas aqui, ó. Mas e a medida? Porque se coloca muito chumba, se coloca pouco não dá certo. Medida é o seguinte, ó, não é medida que chumba e não dá certo. Não é o quanto você coloca do produto no cabelo. É a saturação de cor, ó. Por que chumba? Se o cabelo tá chegou na altura de 8 e você usa uma coloração 7, ele vai ter muito mais chance de chumbar, certo? E também, se você viu o cabelo, julgou que ele é alaranjado. Falou, bom, esse cabelo tá laranja. Você botou azul, mas na verdade esse cabelo tá amarelo, que cor que ele vai ficar, ó? Se o cabelo tá amarelo, você jogou azul, que cor que o cabelo vai ficar? Verde! Verde é a cor do chumbamento. Então se você usa errado isso, você vai chumbar o cabelo. E mais um motivo para você não ser caça-matizador. Por quê? Porque não existe ciência exata aqui, ó, nessa graduação. Não tem como você saber com certeza se ele é um laranja puro, se ele é um laranja levemente amarelado, se ele tá no meio do caminho. É muito difícil você descobrir isso. É muito difícil você saber a exata mistura que você tem que fazer de azul com violeta para pegar esse meio do caminho aqui. É difícil. É muito mais difícil do que você focar teu tempo, tua energia e teu dinheiro em aprender a já entregar o cabelo pronto, porque para você entregar o cabelo sem matizar, você não precisa ficar, meu Deus, será que é isso, será que é aquilo? Não, é preto no branco. Você aprende o jeito certo de preparar o cabelo para manter a saúde capilar. Você aprende o jeito certo para aplicar o descolorante, para o descolorante já chegar, bum, chegar já na cor que a tua cliente quer, acabou. Você não precisa quebrar a cabeça com isso aqui, ó. Isso aqui é um martírio para você, profissional cabeleireiro. É um martírio ter que caçar essa parada, certo? Mas daí esse cabelo vai ficar opaco e todos os loiros vão ficar iguais. Aí é que você se engana. Muito pelo contrário, aliás, porque um dos problemas da matização, né? Olha só, vou repetir a pergunta. Mas daí, se não matizar, esse cabelo vai ficar opaco e todos os loiros vão ficar iguais. E você sabe qual que é a diferença falando em termos de cor e pigmentação do cabelo opaco para o cabelo brilhante? Quando você tem excesso de pigmento, que é o que acontece quando você matiza, você tem menos reflexão de luz e mais absorção de luz. E aí entra o conhecimento físico da parada. Isso que é física. O que acontece? Ó, nosso olho funciona como? Ele recebe os raios de luz e o cérebro interpreta essa parada. Quando você tem um cabelo que tem menos saturação, menos pigmento, o que acontece? Ele reflete mais. Ele reflete mais a luz. Quanto mais claro é um objeto, mais ele reflete a luz. Se ele reflete a luz, isso dá mais brilho. E a opacidade acontece quando? Quando o objeto reflete menos luz. E o que faz um objeto refletir menos luz? Ele ter alta concentração de pigmento. O pigmento que tem a maior concentração é o preto. O que brilha mais? Você pega um papel branco e um papel preto. Qual que brilha mais? O branco. O branco brilha mais. Por quê? Porque ele é mais claro, ele reflete mais ondas de luz, enquanto o preto absorve mais ondas de luz. Então, se você matiza, você coloca saturação de cor. Com saturação de cor, o que acontece? Ele absorve mais ondas de luz, tornando mais opaco. Ah, Felipe, mas então se não matizar, todo loiro vai ficar igual. Aí é que você se engana mais uma vez. Por quê? Porque quando você está clareando, tá, o cabelo, você está indo aqui, ó, sei lá, do 4 para chegar no 10. Eu não sei se você sabe, mas conforme a gente vai clareando, tem uns pigmentos que saem antes do que outros. Então, por exemplo, ó, o primeiro pigmento que sai é o azul, o segundo pigmento que sai é o vermelho, depois sai o laranja e por último sai o amarelo. Eu não sei se você sabe, mas o equilíbrio de amarelo, o tanto de amarelo que tem no cabelo, vai definir se ele é um cabelo amarelo, vai definir se ele é um cabelo dourado, vai definir se ele é um cabelo perolado, palha, manteiga. Então, como que você consegue controlar a cor que você deixa o cabelo da sua cliente? O tempo que você deixa. Quanto mais tempo você... Bum! O cabelo chegou no 10. Tum! 10. Amarelo. Legal. O que você vai fazer? Pô, você vai olhando. Chegou no 10 que eu quero. Bum! Tira. Não, esse aqui eu quero deixar um pouco mais dourado. Deixa um pouco menos tempo. Tira antes. Não, esse aqui eu quero branco. Deixa mais. O tempo de clareamento, quando você domina clareamento, você cria cores infinitas. Muito mais infinitas do que simplesmente ir lá e neutralizar. Porque você acha que quando você matiza,
Você está fazendo o quê? Você está igualando todos os cabelos. Você está igualando todos os cabelos, deixando todos os cabelos neutros. Ao passo que quando você usa no clareamento, a graduação de clareamento, pô, acabou. Você entrega o cabelo na cor que o teu cliente quer, que você quer. Mais do que isso, no Master Blonde, que esse sim é um programa de transformação do profissional cabeleireiro no quesito loiros, tá? Onde eu ensino realmente tintim por tintim, passo a passo, a fazer o loiro perfeito, 100% saudável, sem matizar, sem tonalizar e usando os produtos que você já tem no seu salão. Tem uma parada que eu chamo de UMC, Tecnologia de Ultra Micropigmentação Capilar, que é uma metodologia, um procedimento que você usa para pigmentar o cabelo enquanto ele está clareando. Então você consegue botar uma pigmentação ali. Vem cá, você acha que todos esses cabelos aqui, ó, todos esses cabelos estão da mesma cor? Esse aqui é outro cabelo, outra cor. Esse aqui é outro cabelo. Esse aqui é outro cabelo. Tá com a mesma cor do outro? Eu acho que não. Cores diferentes. Esse aqui tá da mesma cor? Olha só a diferença de cor aqui, ó. Esse para esse. Completamente diferente a cor, ó. E esse? Completamente diferente desse e completamente diferente desse. Então, assim, não existe essa parada de ficar sempre da mesma cor. É o contrário. Presta atenção nas fotos dos cabelos que você faz. Se você sempre matiza, ele vai tender a ficar muito mais igual. Ao passo que quando você não matiza, você até usa um pouco da naturalidade, do fundo natural da pessoa. E vamos lá, a natureza entende mais do que a gente. Se a natureza fez um fundo daquela cor para aquela pessoa, a natureza sabe o que está fazendo. Então, essa descoloração, se a gente domina a descoloração, você vai até entregar um fundo único para a pessoa, uma cor única para a pessoa, um loiro de uma cor única. Não é a cor X, Y, Z, é a cor tua, que Deus quis pra você, que a natureza escolheu pra você. Colorimetria é o céu ou o inferno do cabeleireiro. Colorimetria, eu diria que ela é superestimada. A colorimetria, ela é mais simples do que parece, mais fácil do que parece, e ela é super valorizada. Por exemplo, para você fazer um loiro perfeito, na cor que a tua cliente quer, você não precisa entender tudo de colorimetria. Inclusive, tem um colega meu que faz loiros sensacionais, ele é super conhecido pelos loiros que ele faz, e ele não sabe colorimetria, ele não sabe criar uma cor de coloração. Ele dominou o quê? Ele dominou o loiro, ele dominou o clareamento, ele dominou essa parada, essas nuances técnicas do loiro. Se descolorir o cabelo branco, ele fica amarelo? Ué, faz o teste. Mas, ó, para te poupar disso, se você quiser comprovar, sim, ele fica levemente amarelado, tá? É só você olhar, por exemplo, albino. Não sei se você sabe, mas albino é uma condição que o ser humano não consegue produzir melanina, que é justamente o pigmento natural do cabelo. Então, se você pega um albino, ele não tem cabelo branco, ele tem cabelo amarelado. Tipo esse aqui, assim, ó. Não que isso aqui é um cabelo de albino, não é isso, tá? Um pouquinho menos amarelo que isso, mas ele é geralmente amarelado. E para dar esse brilho espetacular nos cabelos, Felipe, olha lá, esse brilho espetacular aqui, ó, é o processo todo do Master Blonde, que faz com que você entregue loiro 100% saudável. E cá entre nós, loiro 100% saudável é o loiro que mais brilha. Porque a superfície do cabelo tá exatamente do jeito que tem que ficar, o cabelo tá refletindo toda a luz. Não é uma mágica, não é um produto mágico que se passa e faz isso, não é. É todo o procedimento, do momento em que a sua cliente entra no seu salão até o momento em que ela sai. E aí você tira essa foto do cabelo brilhante. É um procedimento, né? É ciência, não é mágica, não é milagre, é pura ciência aplicada na nossa profissão, na sua profissão, no seu trabalho do dia a dia. É um jeito diferente de você fazer luzes. Não é o jeito tradicional, de socar o produto e torcer para clarear, rezar para não quebrar. Não, é ciência aplicada, é você ter a segurança que todo cabelo que você fizer, todo cabelo que sentar na tua cadeira e você fizer, ele vai sair desse jeito do teu salão. Todos. 100%. É a certeza de você pegar uma cliente que está com o cabelo destruído, chorando, que veio te pedir ajuda, e você falar, calma, que eu vou te entregar o cabelo dos seus sonhos. E entregar. E isso eu faço há anos, e os meus alunos do Master Blonde também já fazem isso. Todo santo dia. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, sucesso sempre, e até a próxima. Valeu!